A Indonésia e o Vietnã também foram incríveis. O Japão não é rico. Mesmo do ponto de vista das pessoas de fora, o Japão é visto como um país rico, então é fácil fazer negócios lá. Eu não estava muito interessado em empregos que não podiam ser expandidos globalmente. É muito importante misturar o mundo. A afiliada Anne Tomioka, desta vez, também está no YouTube. Sim, obrigado. King, você realiza seminários de Tsutsubazu em vários lugares, né? Com que frequência você está fazendo isso esses dias? Em Okinawa, a gente realiza seminários. A gente faz isso globalmente, promovendo para estrangeiros e dando palestras sobre como ganhar dinheiro. A gente está fazendo isso há muito tempo. A expansão global é fundamental. Os participantes geralmente buscam riqueza, e eu tô curioso sobre as diferenças entre os participantes japoneses e os internacionais. O Japão é o mais contido, com reações mínimas. Em outros países asiáticos, a vibe é mais entusiasmada. Onde mais, além do Japão, você está realizando seminários. Você já fez isso em 26 países, incluindo os Estados Unidos, Europa, Ásia e o Hemisfério Sul. Suzubizu está no Brasil. Como é a atmosfera nos seminários com estrangeiros comparado ao Japão, especialmente em relação ao engajamento dos participantes? O entusiasmo no Japão é contido. Em outros países asiáticos, os seminários começam com um animado sim, sim, sim. Uma vibe diferente. Eu quero aprender como as pessoas de várias regiões reagem. Em Japão, onde mais você faz seminários? Estados Unidos, Europa, Ásia e o Hemisfério Sul. Suzubizu tá no Brasil, então eu provavelmente vou pra lá. Como tá? Em quais países você está realizando seminários? 26 países, né? Os Estados Unidos, Europa, Ásia e o Hemisfério Sul. Suzubizu tá no Brasil. Quando você faz seminários com estrangeiros, comparado ao Japão, como é a atmosfera? A Indonésia e o Vietnã foram incríveis. A vibe no aeroporto era tão diferente. Eu confundi com a volta do time da Copa do Mundo. A galera tava pirando, carregando sacolas e comemorando. E aí tem o Tomioka, que estava lá. Mas todo mundo tava empolgado. Lugares lotados. É diferente. Onde os participantes animados. A Indonésia e o Vietnã impressionou. O aeroporto era diferente. Eu achei que era a volta do time da Copa do Mundo. A galera tava doida, comemorando com as sacolas. Foi tipo, uau. E aí tem o Tomioka, que estava lá, mas não importava porque todo mundo tava empolgado. Os seminários lá nunca tinham menos de 1000 pessoas. Os lugares estavam lotados, espaçosos, uma festa. Isso é marketing animado, mostrando como usar. No Japão, pessoas evitam as ruas, mas lá, elas brigam por elas. Quando você compara os seminários no Japão com os da Indonésia ou do Vietnã, você muda o conteúdo, não mantém mesma. É sobre o que o Suzuki-san e o Suzubazu oferecem. Os seminários estão lotados, mostrando um marketing forte. Os participantes lotam as primeiras fileiras, com entusiasmo. Eu quero isso. É um evento. Isso é marketing animado. No Japão, pessoas evitam primeiras fileiras, mas estão ansiosas por esses lugares. Para os seminários no Japão em comparação com os da Indonésia ou do Vietnã, você muda o conteúdo. Não, é o mesmo. É sobre o Suzuki-san e o Suzubazu. Consistência. É quanto podem ganhar. Especifique os valores. Alguns querem 1 milhão, outros 10 mil. Eles querem valores maiores que os japoneses. Os pontos de venda do Suzubizu são consistentes. A única diferença é a vibe do público. Tomioka continua o mesmo. A gente considera as cores favoritas, ajustando as gravatas. Falando em locais, experiências únicas como entrar em um elefante na Indonésia. Consistência é fundamental. Quanto você pode ganhar? Algumas regiões querem 1 milhão, outras estão de boa com 10 mil. Os pontos de venda do Suzubizu são consistentes globalmente. Tomioka continua o mesmo. Em cada país, a gente ajusta as coisas, tipo as gravatas. Experiências únicas acontecem, como entrar em um elefante na Indonésia. O primeiro lugar que eu fui com o Suzubizu foi a Indonésia. Todo mundo estava envolvido. É uma ótima oportunidade. A gente foca no sistema. A explicação do produto vem depois. Tem um sistema em funcionamento, e se você entrar na hora certa, pode gerar uma boa grana. Eu uso roupas como uma forma de me brandear. Todo mundo estava envolvido. No Japão, as pessoas podem pensar e isso tá certo. A gente foca no sistema. Entrar na hora certa pode gerar uma boa grana. A chave são os produtos no sistema. A gente discute as vantagens do produto depois do sistema e do timing. Em um vídeo anterior, você mencionou os energéticos da época do marketing de rede do Kings, insinuando um futuro promissor. Você não consegue explicar tudo de forma clara. A pergunta é, e como eu posso ganhar dinheiro como você? Tem essa ideia de que se não tem um precedente, as pessoas não conseguem entender direito. Mas isso é sobre os produtos, né? A gente não foca só nisso. A gente foca no sistema. A explicação do produto vem um pouco depois. Tem um sistema em funcionamento e se você entrar na hora certa, pode gerar uma boa grana. A chave é que tipo de produtos circulam por esse sistema. A gente fala sobre as vantagens desses produtos depois de discutir o sistema e o timing.
A gente falou sobre os produtos de marketing de rede Dukins, como os energéticos. Você não consegue explicar tudo muito claramente. É a mesma coisa lá fora, com certeza. A pergunta mais comum é: como eu posso ganhar dinheiro como você? O marketing de afiliados não vai se expandir aqui sem links. Fora do Japão, é diferente. Emitir links e marketing de afiliados não é só algo doméstico. Mentalidades podem chegar à Europa. Feito no Japão tem uma reputação forte de sinceridade e confiabilidade. Todo mundo tem uma chance. É por isso que estamos aqui. Para espalhar o marketing de afiliados, emita links. Não vai crescer de outra forma. Os japoneses costumam ter uma mentalidade limitada por serem uma nação insular, mas fora do Japão, é diferente. O marketing de afiliados não é só algo doméstico. As mentalidades podem chegar à Europa. As barreiras linguísticas se quebram, conectando os japoneses a países de língua inglesa, espanhola e portuguesa. O público-alvo é fascinante. A gente deve focar na expansão global. Os japoneses trazem bons negócios e riqueza. Feito. O público-alvo é interessante. É por isso que a gente deve focar na expansão global. Até agora, ainda existe essa boa imagem de que os japoneses trazem bons negócios e riqueza, né? Há um alto nível de confiança. Feito no Japão está ligado à sinceridade, então o trabalho japonês é visto como confiável. Produtos feitos no Japão por desenvolvedores de ponta têm uma ótima imagem que facilita os negócios. Além disso, eu sou mais alto que a média. As pessoas perguntam se sou japonês. Funciona bem na Europa. Rugby é popular na Europa, né? Quando eu aperto a mão na Europa ou na América, eles perguntam se eu joguei ou treinei. O rugby impressiona eles. As pessoas respeitam quem tem sucesso em esportes ou em outras áreas no exterior, o que facilita as conversas de negócios. Rugby é realmente popular na Europa, né? Quando eu aperto a mão de alguém pela primeira vez, especialmente na Europa ou na América, eles costumam perguntar se eu estou treinando ou se eu jogava. Falar sobre rugby realmente impressiona eles. Há muito respeito por pessoas que tiveram sucesso em esportes ou em outras áreas fora do Japão, o que facilita bastante a transição para as conversas de negócios. Os seminários no exterior são mais fáceis de lidar, com foco claro nos negócios e entusiasmo, ao contrário do Japão. Um palestrante convidado comentou que o Japão está indo bem economicamente, sendo visto como rico e honesto, o que ajuda nos negócios. As flutuações cambiais, como as mudanças no iene ou no dólar, não impactam muito o marketing de afiliados globalmente, mesmo que as vendas de um país estejam fracas. Como as pessoas no exterior veem a economia do Japão. Apesar das conversas sobre o Japão ser ultrapassado, na verdade, ele está indo bem. O Japão é visto como um país rico, com pessoas honestas, o que facilita as operações comerciais aqui. A taxa de câmbio afeta as coisas. As flutuações cambiais, como iene, won, dólar e euro, não importam muito no marketing de afiliados. Se as vendas de um país estão fracas, a economia pode estar ruim, mas os links de afiliados ainda se conectam. Se um país está indo bem, as vendas aumentam. Para negócios, uma economia fraca pode prejudicar as empresas, mas afiliados conectados a países mais fortes aumentam as vendas. É parecido no Japão. Olhando para os empregos de décadas atrás, como isso seria? Ao apresentar, a interação entre os países faz com que as moedas, como o iene, won, dólar e euro, se misturem. Às vezes, o iene ou o dólar enfrentam dificuldades, enquanto o euro ou o won estão fortes. Essas flutuações não importam muito no marketing de afiliados. Os links de afiliados ainda se conectam a isso. Se um país gera vendas significativas, seu povo verá as vendas aumentarem. Em negócios independentes, uma economia fraca pode causar dificuldades, mas em sistemas de afiliados, conexões com países mais fortes podem aumentar as vendas, ajudando as pessoas a se manterem. No Japão, as condições vocais afetaram lugares como Hokkaido. A gente pensa de forma nacional. Eu não estava interessado em empregos que não pudessem se expandir globalmente, em parte por causa dos fatores econômicos mencionados. Se um país está fazendo vendas, então as pessoas nesse país também vão ver suas vendas aumentarem. Em um negócio, se a economia daquele país despenca, muitas empresas vão sofrer. Com o sistema de afiliados, se um país encolha, se estiver conectado a um país mais forte, as vendas ainda podem aumentar, permitindo que pessoas sobrevivam. É a mesma coisa no Japão. Se a gente pensar nos empregos atrás como isso seria, houve épocas em que você não conseguia chegar a Hokkaido de trem. Naquela época, as pessoas em Hokkaido foram afetadas pelas condições locais. Podemos pensar nacionalmente no Japão. Penso globalmente há anos. Para negócios, não me interessavam empregos não globais. Os fatores econômicos que acabei de mencionar, junto com várias questões de câmbio. Globalmente, fica mais claro. Essa é a perspectiva que eu tenho. Hokkaido era inacessível de trem, impactando os locais. Tóquio e Kyushu eram bem diferentes. Agora, o Japão é nacional. Eu penso de forma global há décadas, sem interesse em negócios que não sejam globais. As questões de câmbio ficam mais claras globalmente. Abra negócios em 26 países sem inglês, provando que a língua não é uma barreira. Inglês pode ser um saco. Eu uso frases básicas com confiança. Em seminários, grandes encontros mostram respeito. Eu me aproximo com confiança. Eu tô trazendo dinheiro. Tem várias questões de câmbio, mas quando você pensa nisso de forma global, tudo fica mais claro. Essa é a perspectiva que eu tenho. Eu abri negócios em 26 países sem falar inglês. O registro era em papel, com 300 formulários. Eu me aproximaria de agentes japoneses, mostrando cópias de pessoas registradas, perguntando se eles queriam fazer parceria com 300 japoneses. Cerca de 1000 viriam.
Quando o iene sobe em relação ao dom vietnamita, um japonês que se junta cria um grupo de 10 vietnamitas. Misturar o mundo através do marketing de afiliados é fundamental. Uma vez que eu consegui, eu carregava os formulários e os agitava em qualquer país. A região mais entusiasmada, Osaka. Eu tive sorte. Meu time estava em Kobe. Com a equipe de Kobe, eles diziam, você tá falando dialeto de Kansai. Antes dos aplicativos, o registro era feito em papel. Eu carregava 300 formulários. Cerca de 1000 pessoas se juntariam. Um japonês que se junta cria um grupo de 10 vietnamitas. O marketing de afiliados é fundamental. Eu agitaria formulários em qualquer país. Muitos japoneses têm dificuldades, dizendo, isso não é a região mais entusiasmada. Osaka. Meu time estava em Kobe. Você tá falando dialeto de Kansai. Podemos falar sobre esse dialeto de Kansai. Eu falava em japonês padrão enquanto falava em Kansai. Quando alguém diz, vamos dar o nosso melhor no dialeto de Kansai, é como se dissesse, não mexe com a gente. Você tem que falar Kansai. Meu japonês tem um sotaque de Kansai. É por isso que os seminários de Kansai são populares. É sobre marketing entusiasmado. Os japoneses conseguem fazer isso. Muitos têm dificuldade e dizem, não é assim que funciona. Onde se reúnem os apaixonados? Osaka. Em Osaka, o dialeto de Kansai anima a galera. Com o time de Kobe, eles diziam, você tá falando dialeto de Kansai. Eles diriam, se você conseguisse falar Kansai, você seria o capitão. Mas quando alguém diz, vamos dar o nosso melhor, no dialeto de Kansai é tipo, ei, não mexe com a gente. É por isso que os seminários em Kansai são bem recebidos. Até hoje, as maiores multidões de seminários se reúnem em Osaka. Eu fiquei me perguntando, será que isso funciona? Depois de 8 anos, eu devo ter um sotaque de Kansai no meu japonês padrão. É por isso que os seminários em Kansai são bem recebidos. Valeu de novo. Obrigado. Por favor, dê um like e se inscreva. Se você busca algo grande, coloque um esforço extraordinário. Isso é o básico. Se tá difícil, o que você realmente está procurando? Eu me sinto realmente sortudo com isso. Então, quando a gente faz seminários agora, as maiores multidões se reúnem em Osaka. A energia em Osaka é outra coisa. A temperatura no local do seminário é simplesmente diferente. Dá pra sentir a empolgação crescendo. E é incrível. Eu definitivamente quero conferir um seminário lá da próxima vez. Não, você tem que vir. Valeu de novo por essa vez. Sim, obrigado. Obrigado por assistir até aqui. Por favor, dê um joinha e se inscreva no canal. Nos dias de hoje, tá difícil. Teve uma época em que você não conseguia nem beber uma gota d'água pela manhã. A parte mais difícil é quando isso começa a te afetar por dentro. É realmente difícil controlar isso. Se você tá buscando algo grande, precisa se esforçar de forma extraordinária. Isso é só o bom senso. Se tá difícil, então o que você realmente tá procurando? É isso que eu pergunto primeiro.